Olá, alunos! Sou o professor João Paulo, da disciplina de Matemática. Então, hoje vamos estar dando continuidade nas nossas aulas de Matemática, mas antes, aqueles nossos lembretes, né, muito importantes. Então, o primeiro lembrete aqui que eu tenho para comentar com vocês é qual que é a dúvida sobre as atividades, tanto da aula quanto a atividade do Classroom. Você pode mandar, né, entrar em contato com o seu professor, que ele vai estar te auxiliando. Outro lembrete já é referente ao mesmo assunto, que é sobre essas atividades do Classroom. Peço que vocês acessem o Classroom diariamente, né, e respondam as atividades. E, por fim, se você só está acompanhando as aulas pela TV, você pode estar entrando em contato com sua escola. Lá, com certeza, tem atividade esperando, a escola vai estar te auxiliando aí de uma melhor maneira possível. Tudo bem? Então, vamos ir para a nossa aula de hoje. Vimos na aula anterior equações lineares. Então, esse é o tema aí da nossa aula anterior, né? E na aula de hoje, vamos estar vendo sistema de equações lineares 2x2. Então, esse sistema de equações lineares 2x2, a gente já comentou sobre ele nas aulas anteriores. Agora, a gente vai estar comentando um pouco mais detalhado sobre esse sistema aí 2x2. Tudo bem? Então, temos aqui os sistemas lineares, né? É um conjunto de equações lineares com m equações nas n incógnitas, igual a gente já viu lá anteriormente. Ó, né? O formato aqui, né, tem as minhas incógnitas que está expresso por A, né? Perdão, as incógnitas expressas por x, né? Os meus valores, né, que está na frente da incógnita, ali o meu termo independente, que é expresso por B, né? E aqui, só reforçando as minhas incógnitas, os meus números reais, né, que é o termo independente e o número que está acompanhando a incógnita, né? Então, A e B. Então, aí, um exemplo, né, de sistemas de equação. Mas a gente vai focar mais no sistema linear de equações 2x2, né? É onde eu tenho aqui, ó, duas equações e duas incógnitas. Então, note que eu tenho as minhas duas equações e o x e o y, que são as duas incógnitas. Tudo bem? E a solução desse sistema de equação? Como que eu faço para resolver esse sistema de equação? Então, tem vários métodos aí para resolver esse sistema. A gente vai estar comentando de algum deles na aula de hoje. Então, aqui eu acrescentei já a solução desse sistema. Estou falando que x é igual a 4 e y é igual a 2. Vou conferir, né, se esse meu conjunto solução ele satisfaz o sistema de equações. Vamos ver. Então, eu tenho aqui 2 vezes 4 é 6, perdão, 2 vezes 4, 8, né? Não é 6, né, professor? Está ficando doido. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, satisfaz o meu sistema de equações. Agora, eu tenho aqui, ó, que 4 mais 2 é 6. Também satisfaz o meu sistema de equação, né? Então, eu tenho aí minha solução, x é igual a 4 e y igual a 2. Perfeito? Agora aqui o exercício número 1. O exercício número 1 é bem semelhante ao nosso exemplo. Eu tenho aqui, ó, indique qual dos valores abaixo é a solução do sistema x mais y igual a 20 e x menos y igual a 4. E nós temos as opções aqui, ó, A, B, C e D. Lembrando que o primeiro valor é x e o segundo é y. Então, eu espero que vocês façam as substituições, confiram e cheguem numa resposta. Aí a gente já confere daqui a pouquinho essa questão. Vamos lá, então, resolver essa questão?
E aí, turma, já resolveram a nossa questão? Que bom! Então acompanhe ela aqui na tela agora. A questão, vou retomar ela com vocês. Ó. Indique qual dos valores abaixo é a solução do sistema. E aí a gente tem que testar os valores para ver se é a solução do nosso sistema. Eu já cheguei aqui na opção C, né? Já direto na nossa solução, ó, onde a solução é 12 e 8. O x vale 12 e o y vale 8. 12 mais 8 é 20 e 12 menos 8 é igual a 4. Né? Chegamos à nossa solução do sistema. Mas a gente poderia ter testado outros valores. Poderia testar aqui a opção A, 10 e 10. Note que 10 e 10 na primeira equação, ele funciona, ele dá certo. Ó. 10 mais 10 é igual a 20. Mas quando eu substituo na segunda equação, 10 menos 10 é 0, não é igual a 4. Por isso a opção A não poderia ser, né, a solução desse sistema. E as demais, a B e a D também, vai acontecer isso, né? Não vai chegar na equação, na primeira equação ou na segunda, né, com uma solução correta. E já a questão C, né, a opção C, ela serve tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Tudo bem? Agora aqui um próximo exemplo, olha. Determine o conjunto de solução do seguinte sistema linear. Mas professor, esse exemplo não é semelhante ao que a gente acabou de ver? Sim, ele é semelhante ao que a gente acabou de resolver. Só que aqui a gente não tem as nossas opções para x e y. A gente tem A e B aqui, né? Mas A e B é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Eles também são duas incógnitas, né? Eu tenho aqui um sistema de equações, né, com duas equações e duas incógnitas, onde a minha incógnita agora é A e B. E a gente vai tentar resolver agora esse sistema aí, né, perante um método. Então eu vou resolver aqui utilizando o método da soma. Tem vários métodos para resolver esse tipo de sistema. Vou estar resolvendo aqui com vocês utilizando o método da soma. Então vou multiplicar a segunda equação por 2, como eu já comentei lá nas aulas anteriores, né? Que eu preciso igualar aqui uma das minhas incógnitas, para depois eu poder eliminar ela e ficar só com apenas uma incógnita na minha equação. Então eu multipliquei essa segunda equação por 2. Eu poderia também multiplicar ela por menos 3, professor, para eliminar a incógnita A? Poderia. Também poderia multiplicar por menos 3. Multiplicando ela inteira por menos 2, né? Note que não é apenas um valor por menos 2. Vou ter que multiplicar por menos 2, não, perdão, por 2. Tenho que multiplicar a equação inteira, todos os elementos dela, né? Então, 2 vezes A, 2A, 2 vezes menos B, menos 2B, 2 vezes 3, 6. E a equação acima, eu apenas repito ela. E agora aqui, eu faço a soma. Por isso que fala o método da soma ou adição, né? Realizo minha soma, ó. 2b menos 2b é igual a 0. Não precisa representar esse 0. Vai sobrar 5a igual a 30. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu tenho que a é igual a 6. Encontrei uma das minhas incógnitas, o a. Agora eu preciso encontrar o b. Agora está fácil. Vocês vão ver que encontrou a primeira incógnita, está bem fácil de resolver o sistema. Basta substituir. Então, substituindo A, que é 6, no lugar de A, eu tenho que 6 menos B é igual a 3. Né? O 6 está mais, passou menos. Tenho que menos B igual a 3 menos 6. Fico ali com menos B igual a menos 3. Né? E aqui eu posso considerar que eu tenho 1 na frente do B, um negativo. Né? Quando ele passa dividindo, o menos 3, menos com menos, fica mais. Por isso que a nossa resposta aqui de B fica positiva. Então, eu tenho que quando A é igual a 6, né, nessa questão aí, eu tenho B igual a 3 no nosso sistema. Tudo bem? Então, solução do sistema, A igual a 6 e B igual a 3. Beleza? Então, agora aqui eu tenho um exercício. Já que vocês entenderam bem essa questão, vamos para o nosso exercício. Esse exercício é da prova Paraná. Considere o sistema de equações lineares dado a seguir. Então, nós temos aqui o nosso sistema. O conjunto solução desse sistema é. Então, vai ter que determinar qual que é o conjunto solução dessas opções aí. Eu aconselho
a usar esse método que a gente acabou de ver no exemplo, o método da soma. Se você conhece algum outro método, pode utilizar também. Então, eu vou estar esperando aí um tempinho e daqui a pouquinho a gente volta com a solução dessa questão. Tudo bem? Então, vamos lá resolver essa questão.
E aí, turma, já resolveram as nossas questões? A nossa questão, né? Na verdade, é uma questão só. Então, acompanhe aqui comigo na tela. Essa questão da prova Paraná, né? Nós temos o nosso sistema e pergunta o conjunto solução desse sistema, qual é ele? E te dá a opção A, B, C e D. Então, primeiro, vamos resolver esse sistema. Note que eu multipliquei a primeira linha por menos 2. Se eu multipliquei por menos 2, estou com o intuito de eliminar qual das incógnitas, né? A incógnita y, que tem 2 ali, ó, 2y. Então, multiplicando por menos 2 a primeira equação, eu vou ficar aqui com ó, menos 4x, menos 2y e igual a menos 2. A segunda equação, eu apenas repito ela, né? E aí eu posso eliminar a incógnita y. Menos 2y com mais y é igual a 0. Só vai sobrar menos 4x mais 3x é igual a menos x. E menos 2 mais 3 é igual a 1 positivo. Então eu tenho que x é igual a menos 1. Tudo bem? Então chegamos ali o valor de x. Agora falta encontrar o valor de y. Substituo o valor de x em uma das minhas equações. Pode ser qualquer uma delas. Então eu escolhi a segunda equação aqui. Vou multiplicar 3 vezes menos 1, que está no lugar de x, mais 2y igual a 3. Resolvendo todo esse passo a passo, né, da nossa equação do primeiro grau, aí, vou chegar que y é igual a 3. Então, nesse sistema, temos que x é igual a menos 1 e y é igual a 3. Voltando agora para a nossa solução do exercício, aí, né, a opção D. X igual a menos 1 e y igual a 3, que a gente chegou na nossa resolução. Opção D. Tudo bem? Acertaram essa questão? Então, agora eu vou comentar aqui um exemplo, né? Note que na questão anterior, a gente só utilizou ali, nos exemplos anteriores também, a gente só utilizou as equações, né? O sistema de equação com números, letras, né? Mas a gente não identificou o que era x, o que era y, o que era a, que termo, que era b, né? Aqui nesse exemplo, a gente vai estar identificando. É uma questão problema, onde a gente vai ler o enunciado, interpretar e montar o sistema de equação a partir desse enunciado. Então, vamos lá. Na compra de uma lapiseira e uma caneta. Então, note que já tem duas incógnitas, né? Uma lapiseira e uma caneta. Paulo gastou R$16. Carlos comprou 4 lapiseiras e 3 canetas e gastou R$60. Determine qual é o valor de uma lapiseira e qual é o valor de uma caneta. Então aqui eu vou começar a montar o meu sistema. Lapiseira eu vou chamar de L e caneta eu vou chamar de C. E o total lapiseira mais caneta igual a 16, como o enunciado nos fala, né? E a próxima equação eu tenho ali, ó, que Carlos comprou 4 lapiseiras. Então, 4 vezes L, né, 4 lapiseiras, mais 3 canetas, que ele comprou, 3 vezes C, que é a caneta, é igual ao valor que ele gastou, R$60. Então, eu tenho aqui, vocês conseguem ver já o nosso sistema de equação montado? Então, eu tenho o sistema de equação com 2 equações e 2 incógnitas. E agora eu posso resolver esse sistema e descobrir, né, o que a questão nos pede, que é determine qual é o valor de uma lapiseira e qual é o valor de uma caneta. Descobrir o valor de L e C nesse sistema. Vamos lá resolver o sistema? Resolvendo o sistema, vou multiplicar a primeira equação por menos 3. Professor, eu resolvi esse mesmo sistema e multipliquei por menos 4. Está correto, o resultado que vai chegar é o mesmo. Então, mas aqui eu multipliquei por menos 3 e vou eliminar o C. Então, note que com isso eu consegui eliminar a incógnita C, que ela vai zerar, e vai sobrar ali, ó, menos 3L com mais 4L, vai sobrar um L só, que é igual a 12. 60 menos 48 igual a 12. Então, eu sei que L é igual a 12. Agora falta eu encontrar a incógnita C. Substituindo L igual a 12, eu vou ter L mais C igual a 16, então 12 mais C igual a 16. O 12 está mais, passa menos. 16 menos 12 igual a 4. Então, já nós temos a nossa resposta, né? O número de lapiseiras e o número de canetas. Tudo bem? Só reforçando aqui, então, a solução
nosso exemplo 3, né? Lapiseiras, né? Ele gastou ali R$12, né? Com as lapiseiras. E caneta, ele gastou, né, R$4 com cada caneta. Então, cada lapiseira custa R$12 e cada caneta custa ali R$4. Né? Encontramos o valor de L e C, que é o preço da lapiseira e o preço da caneta. Tudo bem? Ficou bem claro aqui essa parte? Agora o exercício 3. Então acompanhe a leitura do exercício 3. Ele é bem semelhante ao exemplo. Você vai lendo e vai montando o seu sistema de equações. Uma prova com 42 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 6 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Então, você vai ler essa questão, interpretar e montar o sistema de equações. Pode utilizar incógnita x e y, né, para a questão certa e errada, ou A e B. Você que decide qual incógnita você vai estar utilizando, tudo bem? Então, aguardo a resolução de vocês e já voltamos daqui a um instante.
E aí, turma, já resolveram a nossa questão? Então vamos lá, acompanhe aqui a resolução. Espero que vocês tenham acertado essa questão, né? É uma questão onde tem uma interpretação e tem que resolver o sistema. Então vamos lá, só recapitulando aqui o que foi dito. Ó. Uma prova com 42 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 6 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que ele errava ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Então aqui eu vou interpretar o total de questões, 42 questões, né? Os pontos importantes ali do enunciado. Ó. Total de pontos, 210 pontos. Questão correta, mais 6 pontos. Então ele ganhava 6 pontos por cada questão correta. Que eu vou expressar no meu sistema pela letra C, porque questão correta, né? Fica mais fácil de lembrar. Questão que esse aluno errava, vou representar pela letra E, que ele perde 1 ponto, então é menos 1. Montando a minha equação, eu tenho ó, questão correta mais questão errada, vai dar um total de 42 questões. E o total de pontos? Tem aqui ó, 6C, 6 né, vezes C, que é o número de questões corretas, menos a quantidade de questões erradas, que totalizou 210 pontos. Montei o meu sistema, né? Note que eu tenho o meu sistema de equações aqui. Agora a gente vai resolver esse sistema. Então eu peço que me acompanhe aqui no quadro para resolver esse sistema, tudo bem? Então aqui resolvendo esse sistema de equações, onde eu tenho novamente 2 incógnitas e 2 equações. Eu posso já eliminar a incógnita E, porque não tem necessidade de eu multiplicar nenhuma equação por nenhum valor, né? Porque eu já tenho um E positivo e um E negativo. E vai me sobrar aqui, ó, C mais 6C vai ficar igual a 7C, igual a 210 mais 42, vai ficar igual a 252. O 7C, o 7 está multiplicando o C, ele passa dividindo. Então, vou ter aqui C igual a 252, né? Dividido por 7. Estava multiplicando, passou dividindo. Então, o resultado dessa divisão vai ser igual a 36. Então, temos aí o número né, de questões corretas, né? 36. Então, note que a gente resolveu o nosso sistema ali né, sem multiplicar nenhuma das equações, porque uma incógnita já estava positiva e a outra negativa. Agora eu peço que acompanhe novamente aqui na tela a resolução que a gente acabou de resolver no quadro ali. Igual a gente fez no quadro, chegamos em C igual a 36, né? Então temos que, né, se um aluno totalizou 200 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Ele acertou 36 questões, que era a letra que estava representada por C, questões corretas. Tudo bem? Já se encaminhando para o fim da nossa aula, turma, então o que vimos na aula de hoje? Sistema de equação linear 2×2, né? Então lembrar aqui, ó, sistema de equação lineares 2×2, onde eu tenho 2 equações e 2 incógnitas, por isso é 2×2. E solução de um sistema de equação 2×2, utilizando o método da soma, ou adição, né? Então esse é o conteúdo que a gente viu aí na aula de hoje. Na próxima aula, veremos classificação de um sistema linear. Então a gente vai estar classificando esse sistema linear na nossa próxima aula. Tudo bem? Então desejo a todos bons estudos, né? E não percam a nossa próxima aula. Até mais!